Paz seja convosco, amém? Podeis sentar, meus queridos. Na última quinta-feira, tivemos um dia bastante corrido aqui na igreja. Pela manhã, uma reunião envolvendo liderança de todo o estado de São Paulo e pastor Toninho aqui. E a gente, que nem a pastora Lourdes disse aqui na quarta, a gente correndo atrás, né? Aí, almoço, 2 horas, a igreja estava cheia de novo, com todos os superintendentes do estado de São Paulo. Nossa igreja tem mais de 100 regiões. É muita gente. E o pastor Toninho, a gente estava trabalhando, auxiliando, mas o pastor Toninho comandando as 2 reuniões, e reuniões pesadas de trabalho, né? Muita responsabilidade. E acabou às 5 horas aqui a reunião, teve um café para os pastores, lá no galpão. Um café, aliás, muito bem elaborado, como tudo, né, que a nossa igreja faz. A hora que deu umas 7 horas, todo mundo exausto, né? Cansado. Aí o pastor Toninho virou para mim e falou assim: viu, vou pregar lá no aniversário da igreja de São Mateus, vamos? Eu fiquei pensando, meu Deus, esse homem é o Tony Stark, né? É o Tony Stark. Aí fomos, eu e mais 3 gordinhos aí, né? E fomos junto com o pastor Toninho. O pastor Toninho pregou do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma unção. Eu falei, meu Deus, eu tenho muito que aprender ainda, né? E há 5 anos atrás, meus irmãos, eu fui reintegrado ao Ministério Quadrangular. A Igreja Quadrangular, essa que é a igreja onde eu cresci. Fiquei um bom tempo aqui. Por diversas situações, a gente acabou não se afastando do Evangelho, mas se afastando da igreja. E há 5 anos atrás, voltamos aqui e começamos a trabalhar com o pastor Toninho. E era o ano de uma nova história, pastor Lourdes. E desde então, eu, minha esposa, meu filho Samuel, minha filha Sofia, a gente tem vivido um tempo de uma nova história na nossa vida. Essa coisa do tema do ano, ele é profético, irmãos. E se a gente se submete à palavra, se submete à visão que vem do altar, ela alcança as nossas vidas. E nos influencia e nos transforma. Eu não sei se são 3 ou 4 anos atrás, nós lançamos o 40 Dias de Milagres. O pastor Toninho acreditou na gente, falou, Xangai, escreve o devocional. Eu já escrevi algumas coisas aqui para os informativos da igreja, enfim. Ok, pastor. Fiz as primeiras 5 lições, e ele falou, muda isso. O homem até editor né? Eu segui o conselho e, assim, é uma fórmula que deu muito certo. Foram 60 mil exemplares distribuídos em todo o estado de São Paulo. Chegou esse ano, o Brasil todo abraçou a visão que começou aqui em Piracicaba. E agora são outras palavras. O que foi escrito há 3 anos atrás, que nós relançamos na campanha do ano passado. Agora são outras 40 palavras que eu e minha esposa escrevemos juntos, alcançando todo o Brasil. Eu tenho seguido vídeos de presidentes de estado da nossa igreja, superintendentes, pastores importantes, pastor Mário, pastor Bianca, pastor Jefferson, e o povo pregando. Esse dia o pastor Lucas encontrou comigo, eu preguei só mensagem lá em São José. Falou, meu Deus, né? Glória a Deus, é isso. A visão é essa. É passar a visão. E nossa igreja está transbordando de profetas que estão escrevendo, que estão compondo. Pastor Gil, pastor Adamares, pastor Rafael vai lançar um livro agora também. Porque essa visão é multiplicar a visão, multiplicar a unção que nós recebemos desse altar. Quando foi ano passado, nós lançamos esse livro aqui, A Manifestação da Unção. Um livro que estava há uns 7, 8 anos escrito, mas eu não tinha coragem de lançar. Eu falava, não está bom. Será que alguém vai comprar? Será que alguém vai gostar? E depois do sucesso dos 40 Dias de Milagres, eu falei, vamos embora, né? O pastor Toninho me encorajou, lançamos o livro, tem prefácio do pastor, tem comentários aqui do pastor Ivonildo, um pastor escritor que vende milhares de livros, amigo meu, pastor Aquiles Acerbe, nosso sobrinho, que partiu para o Senhor dias atrás, pastor Felipe, pastora Marcela, e nós vamos estar divulgando no final do culto, se vocês puderem nos abençoar.
Para que é, pastor Márcio? Para ficar rico? Ainda não. É para lançar o próximo, né? Até dezembro a gente quer lançar mais um livro. Mas há uns 40 dias atrás, eu e minha esposa lançamos esse livro, um guia devocional, da mesma fórmula dos 40 dias de milagres, mas um devocional para casais. São 31 casais da Bíblia. Cada dia nós falamos de um casal diferente. E para que isso? Para que um devocional para casais? Há alguns dias nós recebemos uma palavra do nosso pastor sobre territórios. Não há territórios livres. Não há. Essa é uma visão que já há algumas décadas alguns pastores têm pregado, sobre que existem territórios, montes da sociedade que precisam ser conquistados. O monte da política, o monte da economia, o monte da cultura e das artes, e o monte da família. O território da família. É um território que nós não podemos perder. Aliás, ele não está totalmente conquistado. Infelizmente, não. Vivemos um tempo obscuro, em que existe um plano do inferno para destruir a família. E nós vemos aí, descaradamente, na música, no cinema, nas artes gráficas, na política, hoje, infelizmente, na educação, que estão enveredando por uma visão para que a família seja destruída. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa visão não é nova, não é recente. Essa visão do inferno para destruir a família começou no Jardim do Éden. Então, nós precisamos entender que o monte da família é um monte a ser conquistado. Agora, por que 7 montes? Porque os montes, no Antigo Testamento, antes de haver o tabernáculo e o templo, era o lugar onde se construía altares para se adorar. Tanto que o Templo de Salomão, hoje, a Mesquita de Omar é um templo islâmico que está lá, mas acredita-se que Israel vai reconstruir o templo ali, é o desejo da nação de Israel. É um monte, na verdade é o Monte Moriá, onde Abraão subiu para oferecer o seu filho Isaque em adoração ao Senhor. E ali o Senhor poupa Isaque e oferece um cabrito, um carneiro, que indicava o próprio Filho de Deus que seria entregue por nós. Altares são lugares de entrega, de adoração, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre edificar o altar da família. Nós precisamos edificar um altar no monte da política. Nós precisamos edificar um altar no monte da cultura. Nós precisamos edificar um altar no monte da economia. E nós precisamos edificar um altar dentro da nossa casa, dentro da nossa relação conjugal, dentro da conversa com os nossos filhos. O altar da família pode ser uma mesa de jantar. O altar da família pode ser um tabuleiro de um joguinho. Esses dias atrás, a Sofia se animou lá e compramos aquele jogo War. É caro, viu, Ju? Vai guardando dinheiro. Teu filho tem bom gosto, se puxar o pai, né? A mãe não sei se tem bom gosto. Ele vai querer coisa boa, e coisa boa custa dinheiro. Não é barato, não. Fomos lá e compramos o War. E ficamos jogando lá. E como a gente riu, como foi gostoso aquilo. E foi profético. Porque no outro dia, o pastor Toninho pregou sobre territórios conquistados. E quem já jogou o War sabe que fala sobre territórios e conquistas. Eu falei, olha, gente, ó, o pastor pregou hoje, a gente jogando, brincando ontem. Deu para entender melhor. Às vezes, o seu altar vai ser um tabuleiro de jogo, um baralhinho de Uno, que você vai brincar com seus filhos. Às vezes, o seu altar, às vezes não, necessariamente teria que ser sempre. O seu altar é o seu leito conjugal, onde você e sua esposa, ou você e seu esposo dormem. Há uns dias atrás encontrei um casal muito querido meu que moram na Inglaterra hoje. Estavam de passagem aqui em Piracicaba. Eu conheci os dois, eles eram solteiros, não namoravam. Os dois eram muito amigos meus e hoje os dois estão casados. E aí ele falou assim, a gente optou por não constituir família. Eu falei, como assim? Vocês não são casados? Eu falei, somos. Então vocês são uma família. Não, a gente optou não ter filho, mas é porque não tem filho, não é família?
Família é família, irmãos. Família é você e sua esposa, você e seu esposo. Ah, eu sou solteiro. Família é você e seus irmãos, você e seus sobrinhos, você e seus pais. Família é a sua casa, é o seu lar. E é ali naquele lugar onde o altar do Senhor deve estar construído. E dentro disso eu queria ler um texto bíblico com vocês, que está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quando o pastor Toninho falou, não vou estar aqui, mas vocês vão ser abençoados com a poderosa palavra do Senhor, amém? A igreja falou, amém. Eu falei, oh, Jesus, oh meu Deus. Achei que a pastora não ia estar aqui também, pastor está aqui. Tudo para dificultar a vida da gente. Mas glória a Deus. Privilégio enorme poder pregar nesse altar. Levantou, eu vou ler nessa versão. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Glória a Deus. Senhor, que a tua unção possa continuar fluindo aqui nesse altar, Pai, através da minha vida, que a tua palavra venha sobre todos nós, nos edificando, nos curando, nos ensinando, e que possamos ser edificadores de altares, em nome de Jesus. Amém. O que a história fala de Noé? A história fala de Noé que Noé era um velhinho. Não é aquele velhinho, mas pinta Noé como um velhinho, barbona branca, carequinha, com vestidão, com cajado na mão. E que ele foi o homem que, com a sua família, enfrentaram o dilúvio e construíram a arca. É isso que a história diz. Mas o que Deus fala sobre Noé? Deus fala o seguinte, a Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom, e ele andava com Deus. Está lá no livro do Gênesis. Olha, Deus falar isso de você, Mateus. Mateus é um homem justo e bom. Ó, está em alta. A gente fica muito preocupado com a opinião dos outros a nosso respeito. Mas você tem uma opinião de Deus a seu respeito, nesse nível aí. Né? Noé era um homem justo e bom. Mas qual é a obra mais importante de Noé? A obra mais importante de Noé, nós sabemos, nós aprendemos, nós ensinamos para as crianças. É a Arca de Noé. Cantado na igreja, cantado no meio secular. Eu lembro quando eu era criança, tinha um musical chamado Arca de Noé, do Vinícius de Moraes e do Toquinho. E aí o Fábio Júnior cantava, tinha outro que cantava lá, Leão, 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 tu és o rei da criação. Tempo bom. Faz tempo. A obra mais famosa de Noé é a arca. Mas qual é a obra mais importante da vida de Noé? A obra mais importante da vida de Noé é essa que nós vimos no versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. Primeira coisa que Noé faz ao descer da arca, Noé levanta um altar. Inclusive, nesse livro nós falamos sobre isso. Sobre Noé e o que a tradição chama de Namá, a esposa de Noé. Em alguns lugares aparece como Noela, mas a Bíblia não diz o nome. Livros apócrifos dizem que era Namá. Vamos chamar ela de Namá. Noé e Namá, eles têm uma missão. A missão de salvar o mundo. Mas após cumprirem a missão, Noé edifica um altar. E o que é um altar?
Glória a Deus que a nossa igreja, os nossos pastores ainda chamam esse lugar de altar. Porque em muitos lugares é palco, ou plataforma, ou púlpito. Mas o púlpito é um móvel. O púlpito é isso. Aqui, até na arquitetura, não sei se tem algum arquiteto ou engenheiro, quando vai fazer a planta de um templo, o nome desse lugar é altar. Como vai ser o altar? Onde vai ser o altar? A igreja não pode perder o altar. Porque o altar é um lugar de adoração, o altar é um lugar de entrega, é um lugar de rendição. Por isso que no final do culto, o apelo é sempre feito: venham até o altar. Venham fazer uma aliança na quarta-feira, no culto do milagre de 7 semanas, é no altar. Venham receber a oração, é no altar. Venham receber a palavra, é no altar. Nós, pastores da casa que trabalhamos aqui, eu, pastor Carlos, pastor Rafael, pastor Vinícius, os pastores que ajudam, pastor Gil, a gente vê, às vezes, durante a semana, pessoas desconhecidas que entram e vêm aqui, debruçam aqui e ficam chorando. Às vezes, pessoas que estão com parentes aqui. Alguns pedem, posso orar, outros nem pedem e já entram. Porque vem buscar no altar uma resposta de Deus para a sua vida. Mas o altar também, meus irmãos, é um lugar de morte. Porque o altar do Antigo Testamento era um lugar de sacrifício, lugar onde os animais eram imolados, o sacrifício de sangue era feito. O altar é sempre um lugar, um limiar. Limiar, Sandro. Sandro reclamou que eu uso palavra difícil. Como que é limiar? Como que fala? Ele veio chorar comigo, eu falei: você que lute. Limiar é um lugar, é um ponto de encontro, Sandro. Limiar é o ponto de encontro entre o céu e a terra. O altar é o lugar onde o céu beija a terra. Glória a Deus, irmão. Pensa que se você tiver um altar na tua casa, o céu vai beijar a terra na sua casa. Todos os cultos, a pessoa fala: mas por que tem que repetir todo o culto, ou levantar a mão e orar pela casa? Por que é isso? É profetizar, para que a nossa casa seja um pedaço do céu. E o altar é um lugar de pacto, é um lugar de aliança. Você faz pacto com Deus, você faz um contrato com Deus, a ceia é um pacto. O batismo é um pacto, não tem lugar melhor para fazer batismo. Antigamente a gente fazia em rio, piscina. Meu Deus, voltou para o altar o batismo, não tem lugar melhor para fazer batismo. Nós temos que ser homens, mulheres, jovens, crianças de altar, gente de altar. Gente que ama um altar, que ama uma presença, que ama a palavra, que ama a unção, que gosta de sentir a presença de Deus. Só que hoje nós vivemos num tempo em que existe um outro pensamento, um outro espírito que compete com a mentalidade de altar. A mentalidade de torre. Eu não vou nem ler a passagem para a gente ter mais tempo. Mas a Bíblia diz que o Senhor ordenou o seguinte para Noé: Noé, vai e povoe a terra, se multipliquem, espalhem a visão, multipliquem a visão. Aleluia. Noé desce do altar, então, e começa o trabalho dele de povoar a terra. Mas algumas gerações depois, surge um outro homem chamado Nimrod. Alguns capítulos adiante do capítulo que nós lemos. Em Babel. Nimrod tem uma ideia brilhante, Gil. Nimrod fala o seguinte, Rose: vamos edificar um altar, vamos edificar uma torre que chegue até o céu e que nós então sejamos famosos. Deus falou: esparrama. Nimrod falou: ajunta. Noé não edificou torre, Noé edificou um altar. Mas Nimrod falou: não, eu vou construir uma torre para eu ficar famoso.
Eu vou construir uma torre para chegarmos ao céu. Não é com torre que chegamos ao céu, mas é com altar. Aliás, você não precisa chegar ao céu. Com o altar, você traz o céu para a terra. Mas Nimrod falou, não, vamos chegar ao céu por esforço próprio. Por merecimento, por dedicação. Uau, vamos ser famosos e poderosos. E essa mentalidade que começa em Babel, mentalidade de confusão, ela tem chegado até os dias de hoje. Vivemos dias em que as pessoas estão mais preocupadas com o sucesso pessoal e suas realizações. Glória a Deus ser bem-sucedido. Glória a Deus ter realizações. Mas nunca ao custo do altar. Nunca ao custo da família. Nunca ao custo do próprio casamento. O diabo quer sempre destruir a família. E isso já começa na criança. Uma família destruída, filhos destruídos. Filhos emocionalmente adoecidos, desequilibrados, inseguros, que vão se tornar adultos que não saberão escolher e constituir uma nova família, e se torna um círculo vicioso. Maldições geracionais que vão se repetindo de história em história, de geração em geração. Casamentos que começam errado. A gente já vê que o casamento tem tudo para dar errado no namoro. Gente do céu, eu não sei os jovens de hoje, mas quando eu era jovem, é tão duro falar isso, né? Quando eu era jovem, né? Eu sou jovem. Estou precisando de umas sessões de coach lá, de neurolinguista, Rota, de programar as ideias. Você me ajuda? Eu sou jovem. Quando eu era mais jovem, eu detestava que me aconselhassem sobre namoro. A gente ia para a escola dominical e tinha um perturbado lá que falava o seguinte. Eu lembro do Nel, eu era pequenininho, o Nel já dava aula, pregava. Né? E falava assim, não, para você namorar, você tem que estar pronto para casar. Eu falei, está amarrado. Está amarrado, como assim está pronto para casar? Você tem que estar pronto para sustentar uma família. Eu falei, pense no nego duro, era eu. Liso, leso e duro, sem nada. Mas queria namorar. Aí você percebe alguns casamentos já começando errado na conversa, no diálogo. Vai dar errado, vai dar ruim. Se não forem duas pessoas com mentalidade de altar, já faliu. A família, meus irmãos, já não ocupa o lugar central. As pessoas querem se realizar. Elas vão para o casamento para se realizar e não para constituir uma família. Porque a família é um negócio complicado. Família é um negócio difícil, irmãos. Não é? Quem acha que família é um negócio fácil? Fácil? Quem acha que é fácil? É difícil. Difícil. Nossa, a mulher da gente tem dia que... A minha mulher está aqui. Tem dia que é difícil. E eu tem dia que sou impossível. Ó. Que isso? Oh, meu Deus do céu, está com moral, hein? Deixa nós. Já desenrola o seu rolo aqui também, viu? Já profetiza aqui, né? Já te revelo aqui. A família já não ocupa o lugar central, irmãos. Mas porque é difícil mesmo. Sabe, tem coisas que Jesus fala para a gente, eu até costumo falar para alguns alunos e me entendam. Jesus falava coisa imoral, irmãos. Que isso, pastor? Jesus fala coisa imoral? Jesus mandava você oferecer a tua face direita quando bater na esquerda. Você acha que é coisa que se peça para alguém? Você vai falar isso para o teu filho? Ai, filho, o menininho bateu lá, ai, deixa ele chutar a sua canela agora. Mas é isso que Jesus falou. Então, tem coisas que para nós realizarmos dentro do casamento, meu Deus, a gente tem que se humilhar, a gente tem que ser humilde, a gente tem que trabalhar mais.
Tem dia que você está cansado, você quer dormir, você não quer conversar com o filho, não. E aí em casa é mulher, é filho, filha, cachorro, tudo que é a gente. Eu quero dormir. Mas não, você está cansado, mas você tem família. Está cansado? Porque comer você não esquece, não, né? Dá um beijo na tua esposa, dá um beijo no teu filho. E os filhos é difícil também, irmão. Eles vão bem até uma certa idade. Fofinho, cheirosinho. Aproveita, viu, Marcelo? Aproveita. Porque eles pegam uma idade que você não sabe que bicho que é, que se é gente. Eles mordem, eles... Olha só na minha casa que tem essas criaturas espacial. Samuel já saiu dessa fase. E Sofia, graças a Deus, está saindo. Graças a Deus. Mas você tem que investir neles durante essa fase. E é nessa fase que os pais perdem os filhos. Que os filhos param de vir na igreja. Que os filhos decidem outras coisas. E a escola está minando a fé dos seus filhos. E se você não prestar atenção, eles vão chegar nos 11, 12, 13 anos e eles vão perder a fé. Porque você não edificou um altar na sua casa. Porque você não sacrificou na sua casa. Oh, meu irmão. A própria cerimônia de casamento se tornou um evento para realização. Os casais querem se realizar, querem foto, querem... Oh, amém. Reportagem. Na nossa época falava reportagem, não sei se fala isso ainda. E aí, agora com o Instagram, a casa, a lua de mel, os passeios, os recursos, são troféus a serem exibidos pelos bem-sucedidos. Olha como eu sou feliz. Olha como eu sou bem-sucedido. Olha como eu ganho bem. E agora tem o LinkedIn. Você coloca seu currículo lá. Olha, graduado nisso, graduado naquilo, pós-graduado naquilo outro. Viagens, aparências, status são uma forma de mandar um aviso sobre as nossas construções. Olha quanta torre eu tenho! Os próprios filhos se tornaram objetos do sucesso. Olha as notas do meu filho. Olha que lindo, que linda que minha filha é. Olha como... E é um troféu. Tanto quando dá ruim. E dá ruim no sentido mais pejorativo que eu posso dizer aqui. Porque às vezes não está dando ruim, está dando muito certo. Mas o filho nasce com uma síndrome, desenvolve um autismo. Os pais têm dificuldade de reconhecer a necessidade especial do filho, porque eles se sentem envergonhados. Ou então, homens e mulheres que, por uma impossibilidade, não podem gerar filhos, se sentem humilhados porque não podem gerar. Por quê? Nós somos massacrados por essa visão de torre. Você tem que ser um construtor de torre. Você tem que apresentar torre para todo mundo e mostrar como você é bem-sucedido, como você é competente, como você é bonito. Mas isso é uma coisa que o mundo pede de você. O céu não pede isso de você. Irmãos, infelizmente não há espaço para altares no mundo assim. E conforme nós vamos retrocedendo ou nos encolhendo, o mundo vai construindo torres onde nós deveríamos edificar altares. Você está construindo torres dentro da sua casa, mas você deveria construir um altar, porque torre traz confusão, mas altar traz salvação. O texto de Babel diz isso, que Deus se enfureceu, ficou desgostoso e trouxe confusão para Babel. E muitos anos depois surge uma nação chamada o quê? Babilônia, que é um modelo de destruição moral até hoje. São os valores de Babel. E a Babilônia está aí no Apocalipse. O livro que fala das últimas coisas. O último império a ser vencido, a ser destruído pelo Cordeiro, é o império da Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Mas enquanto a Babilônia não cai, nós edificamos altares. Pessoas de altar, meus irmãos, são adoradores. São adoradores.
Eu chego lá em casa, e às vezes está a T lá na cozinha, com o telefone no último, ouvindo louvor, ouvindo pregação, ouvindo pastor Lourdes, pastor Marcela. Oi, amor. Oi, amor. Aí está o Samuel lá no quarto, cantando, ensaiando músicas do fado e do louvor. De vez em quando um vizinho ou outro fala, cala a boca! Não, nessa casa nunca falaram, só no outro apartamento que a gente falou, às vezes tinham que falar. Sofia com fonão no ouvido, o som da adoração está lá. Pessoas de altar são adoradores. Pessoas de altar, meus irmãos, são gente entregue. Sabe, gente entregue? Gente que está dedicada a Deus na vida, não só nos cultos, não só na igreja, não só aqui com a farda de diácono, mas no dia a dia. Ama, respira, vive a igreja. Meu Deus, na quinta que a gente teve um dia tão pesado aqui, quanta gente trabalhando aqui da nossa igreja, pessoas que não são funcionários como eu e outros pastores, pessoas que têm o seu emprego e separaram aquele dia para estar aqui servindo. Eu falei, meu Deus, essa gente tem entregue, é gente de altar. Pessoas de altar, meus irmãos, é gente morta, porque quem deita no altar morre para esse mundo. Morre para os valores desse século, morre para as torres. Pessoas de altar são aliançados, que fazem e sustentam as suas alianças. Por isso que quando você casar diante do altar, não desfaça a sua aliança. Sustente ela. Pastor, mas está difícil. Está difícil, meu marido me traiu. Minha mulher me traiu. A gente fica... A gente que prega, que dá aula de Bíblia, sempre tem alguém perguntando, viu, o divórcio autoriza a pessoa a separar? O divórcio não, o adultério autoriza? Jesus autorizou. E, gente, parece que o povo quer achar um motivo que permita separar. Você pode separar a hora que você quiser. Você pode separar hoje, sair aqui do culto e separar, se divorciar a hora que quiser. A lei permite, Deus não vai fuzilar você, viu? Você pode fazer isso a hora que você quiser. A questão é que você não precisa procurar um motivo para terminar o casamento. Você precisa achar um motivo para continuar casado. Porque é uma aliança, e pessoas de altar sustentam suas alianças. Mas eu sei que quando dois não querem, não tem jeito. Os dois têm que querer sustentar a aliança. Mas no que depender de você, lute por sua aliança, sustente ela, fortaleça a sua aliança. E quais são os tipos de altar? Temos o altar pessoal. O altar pessoal é onde nós morremos todo dia. É um altar de humildade. Seja no casamento, seja no trabalho, seja no ministério. Humildade. Seja humilde e você vai estar exercendo o altar. O altar da família é a intimidade do lar, onde pai, mãe, marido, esposa, filhos e pais se encontram para adorar, para orar. Tem o altar da congregação, que é esse aqui. Relacionamento. Se relacione com as pessoas. A pessoa fala assim, estou vindo na igreja aqui, mas ninguém conversa comigo. Vem, chega junto, se oferece para trabalhar no ministério. Hoje é um fenômeno da vida moderna. As pessoas estão mais difíceis, estão isoladas. Saia do isolamento. Dê o primeiro passo. Tem uma festa caipira, venha. Tem uma costelada dos homens, venha. Tem a reunião das mulheres, venha. Na mesa das mais, venha. Compra 10 fichas na mesa das mais. Começa, puxa papo. Se relaciona, porque isso é um altar. Sabia disso? Quando você se relaciona com gente de Deus, você está construindo um altar para você. E o altar das nações, que é a unidade da igreja. Nós temos uma visão. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem uma visão. Nós temos que nos unir a ela. Quando o pastor liberar uma palavra, se una à visão do pastor.
Se une na direção que o pastor der para você. E o que acontece quando nós edificamos esses altares? Versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis. Diz: abençoou Deus a Noé e disse-lhe: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Primeiro resultado de quando você constrói um altar: fecundidade. Você se torna frutífero. Você começa a frutificar. Você frutifica espiritualmente, você frutifica financeiramente, materialmente. A história seguinte fala uma história que não deu muito certo para Noé, mas que a princípio deu, porque Noé planta uma vinha e colhe daquela vinha e produz vinho daquela vinha. Olha a fecundidade na vida de Noé. Diz também: multipliquem-se, crescimento. Nós temos vivido isso na nossa igreja e essa bênção tem chegado nas nossas casas, nas nossas famílias. Temos nos tornado fecundos, em tudo que colocamos em nossas mãos, Ele é abençoado. Temos crescido espiritualmente, crescidos fisicamente também, nas coisas materiais. Um dia eu falo, hoje não dá tempo, um dia eu falo que Deus fez na minha vida e na vida da minha família, de 5 anos para cá. Algumas poucas pessoas sabem, bem poucas mesmo. Mas o pastor sabe como nós chegamos aqui. E como Deus tem fecundado as nossas vidas. E como nós temos crescido por causa da palavra desse altar. Porque decidimos ser pessoas de altares. Expansão é a terceira coisa. Multiplicai-vos e enchei a terra. Conquistem, governem. Quando você é um homem de altar, você se torna um homem de governo. Noé se tornou um homem de governo. Nimrod era um caçador, ele quis ser um homem de governo, mas foi envergonhado. A sua obra ficou parada e não concluiu. Nada mais vergonhoso para um homem que começar uma obra e não conseguir concluir. Nimrod queria ser poderoso, famoso, mas se tornou apenas o pai da confusão. Torre de Babel é símbolo de confusão. Mas Noé não. Noé levantou um altar e se transformou num homem de governo. Encham a terra, conquistem a terra, governem a terra. Noé edificou um altar junto com a família dele. Ele não estava sozinho. Você acha que um homem daria conta de uma arca cheia de animais, com 3 filhos e 3 noras? Você acha que um homem, quem é homem aqui, acha que você daria conta? Meu Deus, Inamá nem aparece o nome dela. Às vezes é assim, né, irmãos? A pessoa mais importante nem aparece, mas está lá. Foi com Naamá que Noé escreveu a história dele. Foi com Naamá que Noé edificou um altar. Essa era a prioridade do novo tempo. Eles saíram de um tempo caótico. Deus trouxe destruição, juízo à terra, porque a terra estava caótica na imoralidade, no pecado, na injustiça, na violência, na corrupção. Deus falou: eu vou dar uma nova história, eu vou dar um novo tempo para a criação. E na inauguração de uma nova história, Noé constrói um altar. No encerramento da vida caótica, da era caótica, Noé constrói uma arca. É o ponto final. Arca é ponto final, mas altar é ponto de começo. No altar as coisas convergem e começam. O altar é lugar de morte, mas é ali que acontece a vida. Irmãos, pense que o Calvário, o Gólgota, foi o maior altar da história, onde o próprio Deus sacrifica o próprio Filho. Lugar de dor, lugar de vergonha, lugar de morte, de sofrimento e de humilhação, mas nunca houve um lugar de tamanha vida, de tamanha honra, de tamanha vitória.
Quando você levanta um altar, Deus responde. Noé levantou um altar e Deus respondeu com uma aliança. Deus falou: Noé, estou fazendo uma aliança com você. E quando você levanta um altar, estou vendo o Wagner aqui, meu amigo de TQ, lá em São Paulo. Quando a gente levanta um altar na nossa casa, Wagner, Deus responde com uma aliança para a nossa casa. Quando nós levantamos um altar, Deus responde. Só que se você não levantar o altar, não tem resposta. O altar cura, o altar restaura. O altar curou a terra. A terra que tinha sido destruída pelo dilúvio, agora é curada pelo altar de Noé. A humanidade, que quase se acaba, é restaurada com o altar de Noé. E o altar dá destino e identidade. O altar fala: faça uma aliança. Deus fala: eu faço uma aliança com vocês. Deus dá uma missão: sejam fecundos, multipliquem, encham a terra. Altares dão destinos. Decisões que decidem, é isso? Decisões que decidem destinos, não é isso que o pastor disse esses dias? DDD. Decisões que definem destinos. O altar é o lugar do DDD. Um DDD para o céu. Só que ao ligar, não é estabelecida a conexão. É iFood, é Mercado Livre, a entrega é imediata. O céu vem para a terra. Esse livrinho aqui fala de alguns casais. Eu quero terminar a pregação falando de dois deles. Primeiro, sobre Noé e Naamá. Uma família e uma missão. Salvar o mundo. Anunciar um novo tempo. Nós, assim como Noé e Naamá, temos uma missão: salvar o mundo. Jesus falou, o pastor Toninho pregou domingo passado, ou retrasado, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma missão: salvar o mundo e anunciar um novo tempo, uma nova história, um novo reino de justiça e vida com o Senhor Jesus. E esse livro fala de um outro casal, não muito conhecido, chamado Priscila e Áquila. Um casal apostólico. Priscila e Áquila eram dois judeus, um casal, amigos do apóstolo Paulo. E que viajavam com Paulo pregando. E quando Paulo precisou de acolhida, eles acolheram Paulo na sua casa e cuidaram do apóstolo. Pensa num casal poderoso, cuidar de Paulo, irmãos. Meu Deus. E eles faziam tenda. E ensinaram Paulo a fazer tenda também. E em alguns livros eles são reconhecidos também como apóstolo. Sabe de onde vem a palavra apóstolo, pastor André e pastor Nayara? Não vem do período cristão. Vem do período de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um grande imperador que quis conquistar o mundo. Mas Alexandre entendeu que só a força não resolvia. Porque a maioria dos conquistadores eram vândalos. Aliás, vândalos também eram um povo conquistador da Alemanha, onde é a Alemanha hoje. E onde eles chegavam, eles destruíam, eles eram bárbaros. Faziam barbárie, destruíam a cultura. Alexandre o Grande pensou: não, por que não chegar no Egito e me apropriar da cultura deles? Por que não chegar na África e me apropriar da cultura deles? Por que não chegar em qualquer nação e me tornar amigo deles e levar a nossa cultura? Então Alexandre quer estabelecer a língua grega e a cultura do império, para que não houvesse divisão. E aí surge o Império Romano, através de Alexandre o Grande, embora ele fosse grego. E sabe o que ele fazia, pastora? Ele enviava homens chamados apóstolos, que eram comissários culturais. Eles tinham a missão de ensinar a nova cultura onde quer que eles chegassem. A palavra apóstolo no grego é enviado.
Quando Jesus chama os 12 apóstolos, ele fala assim: vocês vão ser comissários de uma nova cultura, embaixadores de um reino. E onde vocês chegarem, vocês vão trazer a cultura do céu, a cultura do reino, a cultura da fé, a cultura da salvação, a cultura do sobrenatural, a cultura do milagre. Priscila e Áquila foram um casal apostólico, estabelecendo uma nova cultura. Você, meu irmão, minha irmã, ou você que está sozinho aqui, talvez seja solteiro, você é um embaixador do reino. Você e sua família são uma família ministerial como Áquila e Priscila. Sua missão é estabelecer o reino de Deus, levantando um altar onde quer que vocês vão. Nós temos bons professores. Nós temos uma família ministerial brilhante. Pastor, pastora, Felipe, Marcela, Benício, Bruna, Lucas, Odair, Tavinho, Cris, Lê, Cris, Marcinha, Adriano. Meu Deus do céu, esse povo contagiou a gente. Graças a Deus, menos na parte do Parmeira, né? Quer dizer, também está praguejando de parmeirense essa igreja. Sabe, para terminar, outro dia eu cheguei aqui na igreja. A primeira vez que eu vim aqui foi em 78, acho. Eu era criança, tinha 5 anos. Depois em 86. Cheguei aqui criança. Vinha de uma família, um lar destruído, sem pai, distante da mãe, criado pelas avós, cheio de necessidades, de feridas, de traumas. Nesse altar era mais para frente, mas é esse altar, é esse lugar aqui. E minha vida foi transformada. E em alguns desses bancos eu passava a noite chorando, orando em vigílias. E pedindo que Deus me tocasse, que Deus me curasse, que Deus me transformasse, que Deus me desse uma família. E outro dia, cheguei aqui no domingo à noite, a Tê já tinha vindo, Samuel já tinha vindo, Sofia já tinha vindo. Eu falei, com quem que eu vou sentar? Eu não tinha com quem sentar, pastor Lourdes. Quantas vezes eu fiquei sem ter com quem sentar na igreja? Porque vinha sozinho. Quantos dias dos pais, dia das mães, una aí com a sua família. Glória a Deus que o pastor Toninho não faz isso. Porque quem vem sem pai, nem mãe, nem família na igreja fica tão triste. O pastor tem essa sensibilidade. Vamos orar pelos pais, fiquem em pé e amém, glória a Deus, sente, e está tudo bem, está tudo ótimo. Mas naquele dia eu não fiquei sem ter com quem sentar porque não tinha família. A minha esposa estava trabalhando na interação. Samuel, não lembro se estava no som ou cantando. E a Sofia estava no ministério infantil. Eu falei, meu Deus, lembrei que nem aquela frase que tem no Instagram, lembrei dos dias que eu orei por isso. Falei, ô Senhor, obrigado. Minha família está servindo ao Senhor. Ô irmãos, isso é uma bênção tão grande na vida da gente. Eu sei que não é a realidade de alguns aqui. Mas não desiste não. Não desiste de clamar, não desiste de orar. Não desiste de influenciar, de jejuar, clama. Levanta um altar dia e noite e fala, Senhor, salva minha família. Senhor, salva minha esposa, salva meu esposo, salva meus filhos, salva os meus pais. E aos poucos Deus foi salvando. Minha mãe deve estar assistindo, ela não perde um culto online, ela dá aulas online. Hoje tem uma tia. Hoje tem uns parentes meio distantes que estão vindo aqui também, com quem eu não tenho muita conexão, mas Deus está soprando. E sabe, diante dessa palavra, eu queria fazer um apelo para você, um convite. Você que quer ser um edificador de altar, essa semana começa a Festa nas Águas. É a data mais importante da nossa igreja. Festa caipira, bênção do Calvário, 12 dias, bênção, é tudo muito bom. Mas o batismo é o motivo pelo qual essa igreja existe. Então você quer ser um edificador de altar e pensou em alguém? Não, pastor, eu vou trabalhar.
eu vou trabalhar para trazer alguém para o batismo. Eu sou de uma época que às vezes a pessoa demorava... Eu me converti em 86 e fui batizado em 88. 2 anos depois fizeram o batismo. Só era uma quadrangular de bairro. Ou então algumas denominações que fazem classe de 1 ano para a pessoa estudar, para depois ser batizada. Quando a Bíblia fala, aqui tem um coração, aqui tem água, batismo nele. Você que quer ajudar a edificar o altar na vida de alguém, queria chamar os pastores para virem aqui. Pastor Nel. Falei, eu quero edificar um altar na minha casa, na vida dos meus amigos. Quero que você levante a sua mão e fique com a sua mão levantada. Os nossos pastores vão até você para levar as fichas de batismo. Gente, não é... Levanta a mão bem alto. Fala, pastor, eu não tenho nenhum nome ainda, mas eu quero ajudar, eu vou ajudar. Levanta a mão pela fé. Para que a salvação alcance a casa das pessoas como alcançou a sua. Nós temos batismo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Falta de água e oportunidade não é. Eu quero que você coloque o nome de alguém que você ama e fale assim, eu não vou pegar o papel porque eu acho que está tão impossível dessa pessoa vir para a igreja. Ore por essa pessoa. Se você não pegou, pega o papel depois no fundo e escreve o nome dela e coloca no meio da sua Bíblia e ora todos os dias por ela. Fala, Senhor, salva minha irmã, salva meu irmão, salva meu sobrinho, salva meu primo, salva meu chefe, salva meu vizinho, salva meu amigo. Salva, nem que a pessoa está presa, salva. Obrigado, Dani. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Senhor, nós temos sido tomados tantas vezes, meu Deus, por essa mentalidade de torre, de atividades, de trabalho. E torres não só de vaidade, mas torre de necessidade, porque corremos tanto atrás das nossas necessidades, que esquecemos do propósito. Esquecemos do que é mais importante, daquilo que nos move, daquilo que nos dá a eternidade. Oh, Senhor, gera em nós um coração de homens e mulheres de altar, adoradores, gente disposta a se empenhar, a se entregar, a viver o reino dentro de casa. Meu Deus, que os metros quadrados da nossa casa, ainda que não seja uma casa própria, ainda que não seja a casa melhor localizada, ou com os melhores eletrodomésticos, com os melhores móveis, mas que os metros quadrados da nossa casa sejam uma embaixada do Teu reino. Em nome de Jesus, Senhor. Venha o Teu reino em nosso lar, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês podem aplaudir o nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix.
Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.